Diário de Taubaté TV. Estamos aqui tendo a grande satisfação de receber o professor Marcos Roberto Furlan, que é vice-reitor da Unital. Ele vai falar um pouquinho para nós da Unital, como é que está a Unital, quais são as coisas importantes que estão acontecendo, mas depois vai falar sobre a sua especialidade, uma especialidade muito interessante, porque ele é doutorado em plantas medicinais, coisa importante. Professor Marcos Roberto Furlan, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, estamos na luta aí. Fala da Unital para nós, das coisas importantes que andam acontecendo por lá. A Universidade de Taubaté, nessa gestão, né, são uns 3 anos já, 3 anos e pouco, né, ela tem passado por algumas alterações significativas, né, uma para se adequar ao sistema de todas as universidades, a gente transformou agora no sistema semestral. Toda transformação gera muita discussão, algumas dificuldades, né. Outro foco nosso é o plano de carreira, tentar estabilizar, deixar aquela preocupação do professor, daquelas oscilações de carga horária que são semestrais, né? E outra coisa importante que tem surtido um efeito bastante significativo é a organização da graduação em termos de estrutura, de preocupação com a aula, com a estrutura. E no ano passado, por exemplo, a gente bateu o recorde de inscritos no processo seletivo, com mais de 10 mil, para atualmente fazer acho que mais de quase 10 anos que não chegava nesse número. Você acha então que a Unital está num momento de evolução, de estar superando os seus problemas que vinham se arrastando? A Universidade de Taubaté é uma preocupação que a gente tinha, porque como ela é um modelo municipal e ela é sustentada pela mensalidade dos alunos, ela não tinha um apoio federal ou sequer estadual, né? E ao mesmo tempo tinha uma cobrança muito grande dos órgãos públicos. Então um primeiro passo que a gente deu, que foi complicado, mas a gente conseguiu, é o FIES. Então o FIES é um financiamento federal que possibilitou mais de 10 milhões hoje de aporte para bolsas para aluno, né? Porque a universidade ela tem uma característica interessante, ela é municipal e boa parte da população entende como uma universidade para Taubaté, e ela é para Taubaté. Só que quem sustenta a universidade é o aluno. Então quando a gente faz um trabalho de extensão, na verdade a gente está pegando parte dessa mensalidade direcionando para a questão de extensão. Isso nos últimos anos a gente tem tentado mudar com bastante financiamento externos, inclusive com aportes financeiros para projetos de extensão, né? Projetos de extensão com o financiamento de órgãos como o CAPES, ou CNPq, ou FAPESP. Então deixando um pouco o ônus só para a mensalidade, mas para fazer trabalho para a Universidade de Taubaté com recursos federais, municipais ou estaduais. Indo para a sua especialidade, você é engenheiro agrônomo, é isso? Exatamente, sou engenheiro agrônomo. Mas você, como engenheiro agrônomo, você fez uma especialização. Fale para nós dessa especialização. O primeiro começo, né? Eu trabalhava com plantas, o que a gente chama de plantas espontâneas. Hoje mesmo fui num bairro em Taubaté visitar os quintais, né, para ver como é que as pessoas estão conhecendo os quintais, aqueles matinhos que ocorrem, que normalmente a população chama de planta daninha, porque é aquela planta que atrapalha o visual, está competindo com a alface, está competindo com uma fruta. E aí eu fui lá hoje, por exemplo, verificar se eles têm o conhecimento da utilidade daqueles matinhos, caruru, serralha, beldurélio. Infelizmente diminuiu bastante esse conhecimento. E quando eu fiz o meu trabalho, meu primeiro trabalho era objetivar o quê? O controle dessas plantas. Então eu fiz um trabalho que no Brasil era o primeiro, que era o controle biológico de uma plantinha que chama guanchuma, que a gente faz vassoura. É bastante conhecida aqui na região. Como a gente vai fazer o controle da planta, a gente tem que primeiro fazer os prós e os contras. Aí eu fui fazer a revisão sobre a planta e eu vi que ela tinha muito mais prós do que contra. E dentro desses prós, boa parcela relacionada de utilidades com o uso medicinal. Aí eu mudei meu foco. Eu comecei, em vez de controlá-las, valorizá-las, e isso na década de 80. Aí eu comecei a ver a questão medicinal para convencer a população de valorizar essas plantas chamadas de plantas daninhas.
que eu chamo simplesmente de plantas concorrentes. E na década de 80, praticamente não se falava em planta medicinal, nem na saúde. Era uma atividade considerada, às vezes, até mística, sem respaldo científico. Apesar de que, por exemplo, ácido acetilsalicílico é uma substância hoje sintética, mas ela é originada daquela planta que chama chorão, que é uma planta que tem a salicina, que depois transformou por uma multinacional no AAS. Então, mas infelizmente na década de 80 ainda era muito os produtos sintéticos, que a gente chama de remédios alopáticos. Coincidentemente a gente fez um trabalho no final da década de 80 em Taubaté, e aí a gente observou que cerca de 90% da população utilizava plantas. Ou seja, existia um divórcio entre a universidade, que estava caminhando para tratamentos químicos, e a população que gostava de plantas medicinais. Então o nosso primeiro passo foi montar um horto. E a gente foi montando o horto e a gente ficou surpreso à falta de conhecimento em outras instituições. Então praticamente a Unital foi pioneira na área agronômica de plantas medicinais, nessa iniciativa de fazer uma coleção de plantas medicinais. Uma coleção de plantas medicinais relacionadas ao Vale do Paraíba. Nada de trazer coisas que são exóticas, diferentes. Era um horto e ali a gente começou a treinar a comunidade e aí a gente viu a aceitação. Depois de alguns anos começaram a aparecer as instituições de saúde. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde, na mesma época, no final da década de 80 do século passado, decretou as medicinas tradicionais como viáveis e que deveriam ser estimuladas nas políticas públicas de saúde. Então foi uma boa coincidência a gente começar na Unital um trabalho e a Organização Mundial de Saúde decretar. Então na década de 90 começou a ter um volume grande, significativo de pesquisas, comprovando inclusive os matinhos. Então foi aí que começou o início da pesquisa. É desses matinhos que também vêm esses remédios de gotinhas florais? Não, Ô, professor, essa pergunta da Yara você vai responder no segundo bloco. Okay. Nós vamos fazer uma pequena interrupção aqui e no segundo bloco você vai vai responder a questão apresentada para a Yara. Os nossos internautas, aguardem um pouquinho e acesse no segundo bloco que há muita coisa interessante para ser vista.